é que se fala de um Deus que é, ao mesmo tempo, um e três? Essa é, sem dúvida, uma das questões mais profundas e, vamos ser sinceros, mais complicadas da teologia cristã. E no mundo de hoje, essa questão não é só complexa, ela virou uma verdadeira crise. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender como 4 gigantes da teologia contemporânea encararam esse quebra-cabeça, tentando dar uma nova roupagem para o dogma da Trindade. Então vamos lá, que a jornada é fascinante. E é importante dar o devido crédito. Toda essa análise que a gente vai explorar foi estruturada pelo professor Silvano, um especialista com uma bagagem incrível em teologia, filosofia e ciências da religião. É um trabalho de fôlego que temos a chance de destrinchar aqui. Bom, e qual vai ser o nosso caminho? A gente começa pelo começo. O problema, a crise da linguagem. Depois, vamos explorar 2 grandes estradas que tentaram solucionar isso. Uma que foca na unidade de Deus e outra na comunhão. Aí, a gente coloca esses pensadores num grande debate, compara as ideias deles lado a lado e, no final, tentamos entender por que esse mistério todo continua sendo tão importante hoje. É isso. Tudo começa aqui. Antes da gente entender as soluções, a gente precisa sentir o tamanho do problema. A teologia, de repente, se viu numa sinuca de bico. As palavras que ela usou por séculos para falar de Deus pareciam ter perdido o sentido. E o que aconteceu de fato? O conceito de pessoa, que lá na antiguidade era uma coisa, foi se transformando. A partir do século XIX, pessoa passou a significar um centro individual de autoconsciência. E é aí que está o nó. Se a gente aplica essa ideia moderna a Deus, a gente cai em 2 ciladas, 2 heresias antigas. Ou a gente acaba com 3 deuses, o triteísmo, ou a gente acaba com um Deus que usa máscaras, o modalismo. Não tinha saída fácil. Essa citação aqui resume a urgência da coisa. Não era só uma discussão acadêmica, sabe? A base, o vocabulário da teologia estava em xeque. Era preciso, de alguma forma, encontrar novas palavras, novos símbolos para expressar a fé de sempre, sem distorcê-la. E é desse aperto que nascem as ideias geniais que a gente vai ver agora. Então vamos para a primeira grande tentativa de solução. Alguns teólogos olharam para esse risco de acreditar em 3 deuses e decidiram que o foco total deveria ser na unidade de Deus. Vamos conhecer as propostas de 2 pesos pesados, Karl Barth e Paul Tillich. Karl Barth, talvez um dos teólogos mais influentes do século XX, foi radical. Ele olhou para a palavra pessoas e disse: isso aqui tá perigoso demais hoje em dia. Para ele, se pessoa é personalidade, 3 pessoas são 3 deuses. Fim de papo. A proposta dele, trocar pessoas por modos de ser, ou, no alemão original, Seinsweise. Para Barth, Deus é um único sujeito, um único eu, que se revela e existe de 3 maneiras diferentes, como o Pai que revela, o Filho que é a revelação e o Espírito que é o ato de revelar. E aí, claro, surge a pergunta que não quer calar, a grande crítica ao Barth. Peraí, ao focar tanto na unidade de um único sujeito, será que ele não acabou caindo na outra heresia? Será que esses modos de ser não são, no fim das contas, só papéis diferentes que o mesmo Deus atua representa? Bom, Barth se defendeu com unhas e dentes. Ele dizia que não estava inventando nada, mas sim resgatando o sentido original da palavra latina, persona, que no teatro antigo era exatamente isso, uma máscara, um papel. Então, para ele, Deus é um em 3 modos de ser. Só que essa defesa não colou para todo mundo. O Jürgen Moltmann, por exemplo, foi duro na crítica, dizendo que isso era o triunfo tardio do modalismo, que transformava a Trindade num monólogo de um Deus solitário. O debate pegou fogo. Agora vamos para o Paul Tillich, que seguiu por um caminho ainda mais filosófico. Tillich achava que os símbolos como pai e filho já não comunicavam mais. Ele propôs trocar isso por princípios ontológicos, ou seja, as estruturas da própria realidade. O pai seria o abismo, o fundamento de tudo. O filho é o logos, a razão, a forma que surge desse abismo. E o espírito é o poder da vida, a força que une os 2 e faz tudo existir de verdade. E olha que interessante a consequência prática disso. A ideia do Tillich abriu uma porta incrível para o diálogo com outras religiões. Pensa bem, se o Espírito é um poder universal da vida, ele não pode estar preso só dentro da igreja cristã. Ele age em todo lugar. Isso leva ao que o Tillich chamou de inclusivismo mútuo. O cristianismo pode até ver Jesus como a manifestação principal do Logos, mas reconhece que o fundamento divino, aquele abismo, pode ser percebido em outras culturas, como no Nirvana budista. Uma ideia bem à frente do seu tempo. Ok, se Barth e Tillich puxaram a corda para o lado da unidade, agora a gente vai para o outro extremo. Vamos conhecer os teólogos que, para fugir do modalismo, mergulharam na ideia de distinção e de relacionamento dentro de Deus. Chegou a vez de Jürgen Moltmann e Wolfhard Pannenberg.
Moltmann chega com uma visão totalmente diferente. Ele joga fora a ideia de um sujeito único. Para ele, Deus é uma comunidade de 3 sujeitos distintos. A unidade de Deus não é uma substância, é a relação de amor entre eles, um conceito chamado pericorese. Imagina uma dança eterna em círculo de amor mútuo. Isso tem até implicação política. Moltmann diz que o monoteísmo radical pode justificar ditaduras, enquanto a trindade social seria o modelo perfeito para uma sociedade democrática e solidária. E a visão do Moltmann fica ainda mais forte quando ele olha para a cruz. Para ele, a crucificação não é só um evento do filho, com o pai assistindo de longe. Não. É um evento dentro da trindade. O pai sofre a dor de perder o filho sofre a dor de se sentir abandonado, e o espírito é um amor que os mantém unidos até nessa separação. Isso revela um Deus que entra de cabeça no sofrimento humano. Um Deus que não é indiferente à nossa dor. É algo muito poderoso. Já o Pannenberg, ele amarra a trindade diretamente com a história. Ele diz que a identidade de Deus não está escondida, ela vai se revelando nas ações dele ao longo do tempo. O ponto central é a ressurreição de Jesus, que é como uma prévia do fim da história. É só a partir desse futuro que já aconteceu em Jesus que a divindade dele é confirmada olhando para trás. Ou seja, o ser de Deus e o desenrolar da história estão totalmente conectados. Ufa! A gente já viu os 2 caminhos principais. Um que valoriza a unidade e outro que celebra a comunhão. Agora vamos colocar todos eles frente a frente para a gente entender a tensão que move esse debate há séculos. E este slide aqui é perfeito para a gente visualizar a questão. A teologia da Trindade é como andar numa corda bamba. De um lado você tem a unidade, com gente como Barth. O foco é no poder de Deus, mas o perigo é escorregar para o modalismo. Do outro lado você tem a pluralidade, como Moltmann e Pannenberg. O foco é na comunidade, na história, mas o risco é cair no triteísmo. O desafio é se manter em equilíbrio. Esse quadro comparativo ajuda a gente a organizar as ideias. Vamos passar rapidinho. Para o Barth, pessoas são modos de ser. O foco é num sujeito divino único e o risco é o modalismo. Para o Tiller, são princípios ontológicos, o foco é no fundamento do ser e o risco é virar filosofia demais. Já para Moltmann, são sujeitos em relação, o foco é na trindade social e o risco é o triteísmo. E por fim, o Pannenberg fala de relações concretas, foca na revelação histórica e o risco é depender demais da interpretação da história. E agora, as consequências práticas. A teologia de Barth leva uma igreja mais focada no poder absoluto de Deus e a um diálogo mais fechado com outras religiões. A de Tillich inspira uma comunidade mais espiritual e um diálogo bem aberto. A de Moltmann, uma igreja engajada socialmente, ao lado dos que sofrem. E a de Pannenberg, uma igreja que se vê como um sinal do futuro, buscando a verdade em todos os lugares. A gente vê como ideias tão abstratas acabam moldando a vida real da fé. Depois de toda essa viagem intelectual, a gente chega ao final. E aí, o que a gente faz com tudo isso? Por que continuar quebrando a cabeça com um mistério tão antigo? No fim das contas, todo esse esforço teológico é uma tentativa de manter a fé cristã viva e coerente. Não importa se através de modos de ser ou de uma comunidade social, o objetivo é o mesmo: falar de um Deus que é, ao mesmo tempo, totalmente outro, transcendente e totalmente próximo, imanente em seu amor. A Trindade, no fundo, é um convite para a gente entender que na raiz de tudo que existe não está a solidão, mas sim a comunhão. E essa é uma mensagem que pode transformar tudo. E claro, é preciso dizer que esta análise toda foi construída a partir de um estudo muito cuidadoso de diversas fontes teológicas que permitiram criar essa síntese e essa comparação. Para quem se empolgou com o tema e quer se aprofundar ainda mais, aqui estão as referências que serviram de base para esse nosso estudo. É, sem dúvida, um ótimo ponto de partida para continuar a exploração. Se esta análise foi enriquecedora de alguma forma, considere se inscrever no canal. Cada curtida, comentário e compartilhamento é um sinal para a plataforma de que este tipo de conteúdo é relevante e isso ajuda a levar esse conhecimento para mais pessoas. Muito obrigado pela companhia